malditos e desgraçados e inimigos do bem e da sociedade que são. Desgraçados sejam os componentes do STF, pois nenhum escapa, ó Deus. Corruptos, malditos, Deus. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Que loucura. É inacreditável. A putrefação desta nação, a podridão dessa nação, Deus, já nos sufoca. Não conseguimos mais respirar, Deus. Claro. Não há oxigênio para você. Ó Deus. Só respira cobalto. Faze cair as diretoras das escolas pelo teu coronavírus. Pelo Omicron, Deus. Que é isso, Senhor. Faze cair, ó Deus, os políticos. O prefeito desta nação. Todos aqueles que têm seus decretos obrigando as pessoas a injetarem seus venenos, ó Deus. Isso aí é uma geração de mártires. Ó Deus, em nome de Jesus. Todo mundo a morrer por Jesus. Que eles caiam, Deus. Em nome dessa loucura. Malditos que são. Esse aí é o inocente útil, que fala. E tem muita gente que aproveita esses loucos mais perturbados para falarem por eles. Falarem por eles. Agora, você tem a chance de repudiar isso no seu coração. Repudiar um coração cristão. Não repudia a pessoa louca, ensandecida, completamente perturbada. Perdeu o eixo do juízo, do bom senso mínimo, do amor mínimo que habita o coração dos descrentes, dos que não creem em nada, são melhores do que esse indivíduo. A maioria dos presos na cadeia tem mais coração do que esse indivíduo. E aí, esses são os inocentes úteis, não são inocentes, são os culpados úteis. E um monte de gente diz, vai fulano, manda ver mesmo. Ele já começou, arrebenta até o fim, vai levando que a gente entra atrás. Ó, Jesus, tem compaixão. Isso parece um espetáculo de magia negra, invocação do mal, da morte, dos espíritos da destruição. Esse é o espírito maligno, é o espírito das trevas. São os demônios da perversidade, fazendo oração em teu nome, enquanto esse povo que vai ficando enlouquecido diz amém, glória a Deus e aleluia, e não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Tem compaixão, abre o entendimento de quem puder ainda enxergar, para que a gente veja que isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com bruxaria, com ódio, com feitiçaria, com invocação de demônios, do mal, porque Deus não é tentado pelas orações do mal, mas essas orações acontecem em conluio, em amizade com as trevas. Tem compaixão do nosso país e salva-nos dessas loucuras. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Quero que você abra comigo no texto que está aí, em Marcos, no capítulo 4, leia comigo do verso 26 em diante, e é essa parábola da semente. Essa não é a parábola do semeador. Tem algumas parábolas aqui, a maioria, falam do semeador e do chão.
Algumas parábolas falam da qualidade da semente, como é o caso da parábola do joio e do trigo. Tem a ver com a natureza e a qualidade da semente. E aqui, nesse texto de Marcos 4, a gente tem também uma parábola do verso 26 em diante sobre o poder da semente. A gente começa com Jesus falando do semeador e a explicação da parábola. E tem várias outras. Agora ele chega aqui nessa parábola da semente em si. Como é o caso da parábola seguinte, do grão de mostarda. É uma parábola da semente, de como pequenininha ela cresce para se transformar de hortaliça numa árvore que dá sombra e abriga ninhos de muitas aves. Essa aqui não tem uma ênfase específica na natureza da semente. É a semente, para Jesus, ele deixou claro que era semente para ele. Não era a filosofia de Sócrates, nem de Platão, não era o ensino de nenhum rabino de Israel, por mais progressista e humano e aberto que fosse o seu entendimento, não. Ele não estava falando de nenhuma sabedoria específica do Velho Testamento, em Provérbios de Salomão, não. Ele está falando da palavra que sai de sua boca, de Jesus, da boca de Jesus. Ele está falando do Evangelho, da Boa Nova, que o Pai o enviou para pregar. E ele diz para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a pauta dele. E a semente do Evangelho carrega todos os ingredientes dessa pauta. É uma semente que diz: eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e tu me deste de beber, eu estive nu, tu me vestiste, eu estive preso, tu foste ver-me, eu era estrangeiro e tu me acolheste, eu era preso e tu me visitaste, eu era um desesperançado e tu me esperançaste. É esse o conteúdo da semente, da prática, não é? De uma mensagem teórica. Ela se expressa verbalmente e se encarna no cotidiano daqueles que a praticam. Essa é a semente da esperança, é a semente da cura, é a semente do perdão. Perdoados são os teus muitos pecados. É a semente da água viva. Vem e eu te darei de beber, chama teu marido e vem cá. É a semente que abre os olhos aos cegos de nascença, que diz: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É a semente que faz um paralítico de quase 40 anos de aleijão, se sair do lugar, sair pulando igual um bezerro, de alegria pela cura. É a semente que diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E que também diz à pecadora: nem eu tampouco te condeno. Agora, começa tudo de novo. Vai e não peques mais. É a semente que diz ao que foi curado: agora, cuide para que tu não caias na recorrência dos mesmos erros e pecados que te adoeceram, para que não te aconteça coisa pior, como Jesus diz ao paralítico de João 5. É a semente do grito: está consumado, está pago, não há mais dívida nenhuma. É a semente
que carrega o conteúdo que afirma que o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, foi inteiramente rasgado e encravado na cruz. É a semente da ressurreição, é a semente do fator ressurreição, é a semente do poder existencial da ressurreição, da alegria da ressurreição, do contentamento da vida com Deus e da esperança eterna, da glória eterna. É a semente da incorruptibilidade, da vitória sobre a morte. Essa é a semente. É essa sementinha do Evangelho. É um sêmen. Semente vem de sêmen. Mesmo sêmen que eu produzo para gerar filhos. É a semente. É um sêmen vegetal para produzir árvores. E também é todo tipo de semente, sêmen, que produz vida, natureza, conteúdo, realidade. E essa semente aqui é diferente de outras. Tem muita semente que só produz morte, só produz culpa, só produz medo, só produz destruição, só produz pânico, só produz tristeza, só produz dúvida, só produz angústia existencial, e as pessoas vão se entregando e não sabem nem por que estão tão mal. Porque semeiam as coisas mais inoportunas para a vida, mais antagônicas ao significado de viver bem. Querem que o resultado, como Jesus disse, plantando espinhos, eles comam figos. E não acontece isso. Porque o fruto é de acordo com a semente. E o Evangelho, ele não é uma palavra que a gente diz Evangelho, que cabe em tudo, ainda mais no inglês, que eles não utilizam, por exemplo, uma palavra latina ou grega para designar evangelho, evangelion, ou qualquer outra coisa, ficaria melhor do que gospel, que virou cuspe, bosta, catarro, qualquer porcaria em inglês é gospel. E a gente não sabe mais nem como dizer o evangelho em inglês. Eu acho que as próximas vezes que eu pregar nos Estados Unidos ou na Europa, eu vou usar a palavra grega para evangelho, porque gospel não serve mais. É igualzinho a catarro, caca, remela, verdão escorrendo, disenteria. Gospel. Pelo menos um evangelion. Eu creio que na língua inglesa, os intelectuais inteligentes tinham que parar de usar a palavra gospel. Passar a usar a terminologia grega seria melhor. Porque gospel não diz mais nada, é um verdadeiro gospel. É um catarro de qualquer coisa. Graças a Deus, em português a gente ainda distingue evangélicos, movimento falacioso, um movimento estelionatário que usa a raiz do significado do evangelho. O evangelho é boa nova, de acordo com Jesus, e que agora se transformou em definição de governança de igreja, de politicagem de igreja, de perversidade de igreja, de religião, de conluio político, de ambição e ganância financeira. Tudo isso são os evangélicos. E tem gente que ainda diz, vocês viram como o evangelho está crescendo no Brasil? Não. Tem um inchaço, tem um tumor que não para de crescer e de dar metástase, um tumor religioso
que tem o diagnóstico de evangélico e o prognóstico apocalíptico de apostasia. Mas não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver com aqueles a quem Jesus disse: eu nunca vos conheci, nem mais gordos, nem mais magros, afastai-vos de mim. Vocês só praticam a iniquidade, vão embora. Aí eles vão dizer: mas nós pregávamos o evangelho. Eles vão dizer: o evangelho não. Eles inventaram uma coisa para enganar as pessoas em meu nome. E uma vez feita essa introdução sobre a natureza da semente, o que é a semente e o que não é a semente, e como há um estelionato da semente, praticamente todas as sementes distribuídas são falsas, são transgênicos da pior natureza, com a desconstituição intrínseca da natureza da semente original. Não tem nada a ver com a semente que Deus planta no coração sincero em Cristo Jesus. Agora olha só o que Jesus disse e preste atenção, olhe bem aqui para mim. Eu vou ler para você, preste atenção. Disse Jesus ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Semente à terra. Depois, dormisse. Lançou, cobriu, afofou, umedeceu, voltou para casa, o sol se pôs, ele dormiu. Dormiu, esqueceu da semente. Aí se levantou de noite, deu uma volta, andou assim na horta, voltou, dormiu. De dia ele de novo deu a caminhada dele, passou, olhou, a semente ainda estava coberta de terra. Aí passou de novo, depois de um tempo, e a semente tinha começado a germinar. Ele se levantou, foi, veio, chegou a hora em que a semente germinou e a semente cresceu. E o homem cruzou os braços, falou: pela madrugada, o que eu fiz por essa semente? Eu não fiz nada, eu só joguei ela aí, botei terra em cima, dormi, acordei, dormi, acordei, dormi, acordei. Como é que eu cheguei hoje aqui? E tem algo da mesma natureza do que eu semeei, do que eu coloquei, crescendo, e eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu só joguei aí. Fui dormir, levantei, dormi, entrei numa rotina, esqueci. E hoje eu praticamente tropecei na semente que virou gente, na semente que virou estrutura, na semente que virou crescimento, na semente que está ganhando cara, fisicalidade, expressão, definição, corpo, a semente que está começando a apresentar as evidências da sua natureza, o fruto da sua natureza, e eu não fiz nada. E Jesus, então, concluindo sobre a autonomia da semente, sobre o poder vital da semente, sobre a força intrínseca da semente, sobre o milagre que habita visceralmente a semente. Falando disso, ele deixa o homem na perplexidade sem saber como. Como foi que aconteceu? Eu não fiz nada. E agora eu chego aqui e já tem uma espiga. A erva se transformou em espiga.
E a espiga deu fruto cheio, grãos cheios cresceram na espiga. Que coisa extraordinária! E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora de que a utilidade dela se transforme em alimento para o mundo, para a vida, para a continuidade da existência, porque o Evangelho é isso. É algo que cresce no chão da existência para dar fruto e alimentar a vida de outros também. Aquele que é uma semente, aquele que nasceu da semente, aquele que ganhou o corpo da semente, aquele que dá o fruto da semente, aquele que se tornou a expressão pública, visível, inquestionável, testemunhável da verdade da semente, experimenta isso, se torna isso, para que a vida dele seja de uma abastança, de uma frutuosidade, de uma graça, de uma riqueza, seja uma dádiva divina para o resto do mundo, para as outras pessoas. É para isto que o Evangelho é semeado em mim. É que eu me torne uma espécie de campo ambulante da frutuosidade, do dom, do amor, da graça, do caráter e do acolhimento de Deus que vaza de mim, que transborda de mim, que sai de mim. Eu sou um caminhante ambulante dessa misericórdia livre do Deus que trabalha por si mesmo e que não depende do homem. Ele dá a chance da gente participar, de nós sermos co-obreiros, co-participantes, de nós fazermos parte da missão de Jesus no mundo, de sermos pequenos Jesuses, pequenos semeadores, mas tem que ser semeadores da única semente. Hoje em dia a terra está lotada de semeadores que descobriram que distribuir um transgênico todo corrompido é um bom negócio. Vender sementes podres para os ignorantes, ou sementes falsas que só vão dar ervas daninhas, ou que só vão produzir joio. Isso é um mercado que não tem tamanho. Falsificar a semente do Evangelho é uma das melhores commodities do nosso tempo, e já desde os dias de Paulo, que ele diz: porque há aqueles que julgam que pregar o Evangelho é a melhor fonte de lucro que eles possam ter. Isso há 2000 anos atrás. No tempo da purezinha, Paulo estava dizendo isso. Imagina agora. O que tem quase não tem a semente. O trigo está espremido num canto. É joio para todo lado no mundo, é falsificação. E é mão humana plantando. Vamos fazer crescer o nosso agronegócio de sementes religiosas de falso evangelho que a gente quer exportar, quer botar em todo lugar. A gente quer ser o dono desse mercado. Esse mercado vai ser nosso. Só que é o mercado da morte. A semente é veneno puro, destrói, mata, não edifica, não promove a paz, não traz o fruto da vida. Porque o verso 28 nos diz algo extraordinário sobre a semente genuína. A verdadeira semente do Evangelho se comporta assim. Verso 28 fala da relação da semente com a terra. A terra é viva. A terra que nos nossos dias vem sendo chamada cada vez mais de Gaia, é um ente vivo.
A Terra é um ente orgânico. Existe na Terra toda uma estrutura orgânica. A Terra tem coração, a Terra tem órgãos de purificação, a Terra tem todos os elementos de conexão orgânica entre os seres vivos que a habitam. Até as raízes que nela são plantadas formam uma web, uma net de raízes que falam, que emitem sinais de perigo, de queimadas, de seca, de tudo umas para as outras. Tem comunicação interna na Terra, diálogo. É um ente vivo, que tem uma relação viva com a semente. Eu estou falando da terra e da semente vegetal. Agora eu quero falar da metáfora aplicada. A terra e a semente são as metáforas que representam. A terra é meu coração. Meu coração, seu coração, o coração de qualquer pessoa. Está aqui, a terra, meu coração. E a semente está aqui, ó, saindo da minha boca. Não é nem do livro. Quando Jesus falou isso, ele mesmo não tinha escrito nada, nem escreveria. E durante muitos anos isso foi adiante só por meio da repetição dessa palavra e desse ensino. A terra é você. A palavra está saindo aqui, ó, do Evangelho pronunciado pela minha boca. Evangelho como ele é, puro e simples, sem nenhuma alteração, sem nenhuma alquimia religiosa. Somente ele, como foi falado por Jesus. Esmagadoramente simples, como foi falado por Jesus. Está aqui ele. E olha só o que Jesus diz. A terra e a semente têm uma relação particular, que independe do homem, do esforço humano, do grito humano, de qualquer coisa humana. O homem não tem o poder de fazer a semente germinar. Ele pode escolher as melhores sementes. Hoje em dia a gente já tem as tecnologias para tentar fortalecer, crescer, aumentar, mas não tem nada melhor do que uma fruta do tamanho que a fruta originalmente é. Não tem nada melhor do que o sabor de uma fruta como originalmente ele foi criado para produzir, nas suas muitas e melhores versões. Não tem nada melhor do que o original. Não tem nada mais saudável do que o original. A gente pode aumentar a laranja, mas ela só vai ser uma boa laranja se ela mantiver todo o gosto da laranja. Do contrário, é melhor comer uma laranja menor, mas que seja genuinamente laranja, do que uma maior que não tenha gosto de laranja. Portanto, há uma relação íntima entre a terra e a semente. A terra conhece a semente e a semente se entrega à terra. Assim como intuitivamente o coração de todo mundo sabe quando o Evangelho é Evangelho. A pessoa tem que fazer algumas violências interiores para abraçar em nome do Evangelho o que não é Evangelho. Ela às vezes abraça por causa da carência dela, porque tem muitos amigos no lugar onde só se fala loucura, mas ela tem alguns amigos. Ela não tem pai, não tem mãe, é órfã, ninguém cuida dela. Ali tem pelo menos um pessoal para ela fofocar, para ela conversar, para ela não ficar louca, sozinha, em silêncio. Mas lá no fundo do coração, você ouve uma quantidade enorme de coisas que o seu coração diz. A terra diz, não é a semente.
Não é a semente. Teu coração sabe. Essa terra de Deus que é o teu coração, sabe. Sabe que não é a semente da vida que foi jogada nela. E você está deixando isso crescer em você e depois não sabe, porque vai dar espinho, vai nascer veneno, vai ter uma seiva ardente, perigosa, queimante, seja lá o que seja, porque não é a semente. E o teu coração sabe. Você tem que violentar, calar, silenciar, dizer, para com isso, você é ignorante, você não sabe de nada, o pastor sabe mais. Então cala a boca. Isso é o diabo que está fazendo você sentir isso. Pensar diferente, não concordar com isso. É uma loucura mesmo, mas eles não dizem que o evangelho é loucura para os que se perdem. Então, quanto mais louca for a mensagem, deve ser mais do evangelho. Quanto mais maluca, mais do evangelho deve ser. Mas o evangelho é só loucura para os que se perdem. Mas para quem crê, ele é pura sabedoria, entendimento, bom senso, paz, calma, elegância, gentileza, mansidão, fidelidade, domínio próprio, alegria, amor, acolhimento, justiça, verdade. Esse é o evangelho. E a terra do teu coração sabe. Você tem que brigar contra o coração para poder adotar tudo que você vem adotando. Até que chega um ponto em que o teu coração cansa, ele perde a força de dialogar com você. E você vai entupindo isso de outras sementes, de espinheiros que vão sufocando a tua própria alma, como Jesus diz aqui no início do capítulo 4, na parábola do semeador. Há uma relação entre o teu coração e o evangelho. Teu coração foi preparado para saber o que é evangelho. E quando você ouve o evangelho genuíno, mas fecha o coração, ou foi dureza sua, ou foi trauma seu, ou foi um condicionamento vinculado a uma carência tão grande que mesmo você sabendo que está ouvindo a coisa errada, você fica com a necessidade. E eu compreendo esses que fazem isso na terceira alternativa. O terrível é quando é o coração que ficou empedrado mesmo dentro da gente. Aí é uma tragédia. Jesus diz: a terra por si mesma frutifica. Por si mesmo. E essa é uma coisa maravilhosa, porque eu vejo gente que foi submetida a todas as porcarias do mundo, como a gente brincava com as crianças. Vamos brincar de todas as porcarias do mundo? Os filhos gostam, os netos adoram. Quando vê vovô e vovó pegam um panelão, um baldão, e vamos brincar de todas as porcarias do mundo. A Helena adorava. Entrava ali naquela banheira com a Adriana e eram todas as porcarias do mundo. Ou lá em Copacabana, ela pequenininha, e a gente pegava tudo que era shampoo e cremes e não sei o quê, e ainda jogava na banheira com mostarda, com ketchup, e quanto mais loucura a gente botasse ali dentro, ficava aquela papa, aquela magia horrorosa, uma alquimia que nem o alquimista tinha coragem de beber, mas a Helena adorava. Bota mais, vovó, bota mais, vovó. Mateus também, foram os que mais aproveitaram de todas as porcarias do mundo. Mas você brinca disso até hoje. Você vai de lugar em lugar, de lugar em lugar, onde você vai é mais porcaria, mais porcaria, mais porcaria. Você vai levando esse seu panelão, isso não é uma feijoada. Isso aí, de fato, é uma porcalhada que você vai levando com
tudo, e é gambá podre, é qualquer negócio, é rato cozido, lá vai você, é barata milanesa, lá vai você botando tudo, e a panela está escrito Evangelho de Jesus. E você vai por aí oferecendo essa porcaria para o mundo, achando que se você não fizer isso, você vai para o inferno, você vai desenvolver uma culpa, você vai ter que remi-la com milhões em dízimo, em oferta, em trabalho, em um monte de coisas. Porque até hoje você não creu no Espírito Santo. Até hoje você não creu na chamada soberania de Deus. Você até hoje não creu que Deus é Deus sem você. Que você sem Deus é porcaria nenhuma. Mas Deus sem você não diminui nada dele. E Deus com você não aumenta nada ele. Ele continua Deus. E até a semente do Evangelho abandonada. Você veja só o que eu ouço de pessoas que me dizem, Caio, eu ouvi o Evangelho quando eu era criança, com 4, 5 anos. Ouvi algumas pequenas histórias simples, algumas parábolas, algumas narrativas da intervenção de Deus na vida de seres humanos, conforme a narrativa da Bíblia ou dos Evangelhos. E foi só o que eu tive a minha vida inteira, não tive nada além disso. Os meus pais se separaram, eu nunca mais botei o pé em lugar nenhum, mas aquelas histórias continuavam crescendo dentro de mim. E eu estou agora aqui aos 40 anos de idade te procurando, porque eu vivo perturbado por uma semente que foi jogada pela minha avó. Hein? E eu passei a te ouvir sem querer. E aí, de repente, parece que tiraram uma represa do meu coração e aquilo tudo voltou com uma força, uma veemência sem tamanho. Por que isso está acontecendo comigo? E a minha resposta para todos eles é apenas uma só, sabe qual é? É porque a terra por si mesma frutifica. Seu coração está preparado para o Evangelho. A religião é que atrapalha. A mão do homem é que atrapalha. A doutrinação humana é que atrapalha. Os dogmas humanos é que destroem tudo. Os catecismos, as morais impostas, os códigos, os preceitos, os regimentos, os estatutos, toda essa coisa horrorosa criada pela tara legalista de pessoas que não querem andar com Deus nem no amor de Deus e querem se salvar pelas suas justiças próprias, pelos seus legalismos e pelas suas maldades legalistas. É isso que atrapalha, são estes que metem a colher na tua alma, misturam tudo e você fica assim, angustiado, sem saber de nada, confuso, perdida, aflita, carente. E quanto mais você procura, mais misturada, mais misturado você fica. Porque é uma hibridização de sementes, porque a semente original foi desprezada. E as intuições sinceras do coração foram chamadas de carnalidade. Os seus ímpetos de discernimento, de compreensão, são todos anulados. Eles vêm e dizem, olha o diabo querendo te afastar. Aí o teu pensamento mais saudável, que ia gerar uma conclusão genuína de acordo com o Evangelho, é reprimido em nome e retirado e repreendido em nome de Jesus. E assim tem gente repreendendo a voz do Espírito Santo, a voz do Evangelho no coração, todo dia achando que é tentação de Satanás.
quando era a voz do Espírito Santo dialogando com seu coração, a semente e a terra em diálogo, sem ninguém, sem o homem, graças a Deus. Quando o homem entra nessa história, ainda mais nos nossos dias, não há mais semeadores, só há corruptores de sementes. Só há corruptores de safras. Só há corruptores generacionais destruindo gerações inteiras. E matando e botando sob pedras o verdadeiro evangelho, querendo silenciar as vozes que o cospem no chão do coração da vida do ser humano, para que ele já chegue com a umidade da palavra e dê fruto. E aí você vem repreendendo a voz do Espírito de Deus, dialogando com o teu coração, falando, dizendo, olha, isso aí não pode ser de Jesus, isso aí não é assim. Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é acolhimento, Jesus é misericórdia tolerante. Como é que você não enxerga e você começa a dizer, eu estou vendo, aí vem logo, leva um cacete do meio da nuca, diabo está te tentando, em nome de Jesus eu amarro. Quem é que você está ouvindo? Aí se você disser que sou eu que você está ouvindo, aí então é que eles vão dizer que a semente veio todinha do diabo, fabricada no Tártaros, no inferno. Mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso e que essa palavra não voltará para ele vazia. Antes produzirá aquilo para o que ela foi designada no seu coração. E mais do que isso, o seu coração sabe disso. Sabe disso. Porque você e o seu coração são bastantes quando a semente genuína do Evangelho cai. Se o Evangelho genuíno cai no coração de alguém, normalmente a presença humana, quando chega querendo agilizar processos, atrapalha. Quando chega querendo atomizar o processo, atrapalha. Quando chega querendo dar um conteúdo proteico para ele ficar bombado, atrapalha. Quando chega querendo impor dietas ao que Jesus tratou como um banquete generoso, atrapalha. Não toque no Evangelho, não mexa no Evangelho, não se meta com o Evangelho. Deixe ele produzir o fruto dele no coração, onde ele já caiu. E eu encontro pessoas que me dizem quase todo dia ou todo dia, Caio, o que mais atrasou o meu encontro com Jesus foi o fato de que eu fiquei cercado de crentes muitos anos e toda vez que a luz ia subindo, que a palavra ia aparecendo, que o entendimento ia brotando, eu ia logo recebendo burdoadas de todo lado, repreendido em nome de Jesus, porque o que parecia ser a coisa mais doce, subindo na minha alma, eles tratavam como tentação de Satanás contra Deus, me afastando de Deus, e eu demorei tanto a perceber que eles eram os verdadeiros atrapalhadores do que o Espírito Santo sozinho, do que o Evangelho sozinho dialogava com o meu coração. Jesus, eu te peço que essa palavra simples, singela, que se eu falasse para crianças de 6, 7, 8 anos, na linguagenzinha delas, mais simples ainda um pouco do que essa, todos entenderiam. Mas entre nós há aqueles que não conseguem entender, que se escandalizam, que se chocam, que lutam contra, que odeiam até, que se insurgem, que parece que é uma palavra que não veio direto da tua boca, com a tua lógica, com a tua sabedoria invencível.
Eu peço, no entanto, que o Espírito Santo faça a voz do Evangelho não ser calada no coração no qual ela começa a se manifestar, dando o fruto do teu amor, produzindo as evidências do crescimento da tua graça no coração de muita gente aqui comigo e milhares que estarão comigo daqui a pouco e nos próximos dias e que serão arrebentados pela força dessa fé. E por essa palavra, cuja autoridade não está em gritos, mas na veemência singela dessa verdade invencível, toda poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém.